E o pastor Edmundo estava adiantando aqui a minha mensagem. Ele está falando sobre Deus, que Deus vai fazer isso, que pode fazer algo mal. Eu queria dizer para você que é impossível Deus fazer o mal, porque Deus é bom. A palavra diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele não produz o mal, ele é bom. Vamos falar hoje sobre isso. Então, vamos dar uma recapitulada. Se você não viu nenhuma dessa série, nada, vai ver alguns slides aqui. Bom que você vai ver pela primeira vez, mas eu vou finalizar hoje. E no nosso primeiro slide, isso é a necessidade número 1 da igreja, conhecer nosso Pai, conhecer quem Deus é, o amor dele, a obra dele, o caráter dele, a ponto de você olhar, cara, isso aí não é Deus, não. Não, eu conheço meu Pai. Deus não é assim, porque você conhece, sabe? Você conhece o caráter. Você vê Jesus. Aí Filipe falou assim para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou, olha, eu estou aqui convosco o tempo todo, você não tem me conhecido, eu estou aqui. Talvez Filipe tivesse outra imagem de Deus, né? Sei lá, um Deus num trono, ele está, né? Um Deus tão distante assim, mostra-nos o Pai. Aí vê um Pai, vê Jesus ali, amigo da vizinhança ali, né? Gente boa, faz milagre, cura, mas é conversa normal ali. Ele não conseguia enxergar Jesus como Pai, porque tinha uma imagem errada. Tem que quebrar a imagem errada de Deus, porque isso atrapalha enxergarmos como Deus é. Se você carrega uma imagem errada, e Deus quer se mostrar um Deus de amor, um Deus simples, um Deus sério, um Deus bom, que está ali, Jesus. Aí, Filipe, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou aqui. O que você está procurando, Filipe? Que imagem você tem que está te atrapalhando de enxergar quem Deus é? Porque às vezes a gente carrega uma imagem de alguém disse algo para nós, e não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que Deus diz. Não, porque falaram isso, mas está escrito. Se não está escrito, não vale. O que vale é o que está escrito. Então, nós precisamos de uma imagem certa de Deus para que você possa se aproximar dele com segurança. Vai que você se aproxima dele com medo dele estar com uma raquete de beisebol ali, um bastão, só esperando você botar o pé fora da linha para acertar na sua cabeça. Não funciona, igreja. Vai atrapalhar nosso relacionamento. Precisamos da imagem certa do nosso Pai. Porque quando a situação apertar, você vai correr para onde? Se você não tiver certeza do seu Pai, pode ser que você não corra para Ele. E é para lá que nós temos que ir. Não tem outro caminho, não tem outro lugar que nós devemos ir. Agora você ter segurança, certeza, que não vai vir algo estranho do seu Pai. Não, eu posso me aproximar, não vai vir um escorpião, não vai vir uma cobra, porque se um filho precisa de algo, eu dou o melhor. Eu dou algo bom. Eu, pai natural, dentro das minhas possibilidades, dou o melhor para minhas filhas. E elas descansam no cuidado do pai. Porque elas não vão dormir. O que foi, Maria? Estou chorando. Por quê, Maria? Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Claro que não. Está garantido o café da manhã. O que foi, Angelina? Estou chorando. O quê? Eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Não, o papai paga. Aleluia. Enquanto estiver comigo. Depois que foi embora. É. Mas descansa. Ninguém perde o sono porque está preocupado de pagar conta, comida. Então, nós temos que crer no cuidado do nosso Pai. Se você está seguindo a Deus, crê no cuidado dele. Crê que nada vai te faltar. Ele é o teu pastor, nada te faltará. Então, tem a imagem certa do seu Pai, faz toda a diferença na nossa jornada. E falamos aí que a Bíblia é a realidade máxima, é a fonte de conhecimento do nosso Pai, sabe? E qualquer pessoa, não, porque disseram isso sobre o Pai, não está escrito. Não, eu ouvi dizer sobre isso, não está escrito. Eu próprio tenho uma imagem, calma, você está fundamentando a sua imagem de Deus em quê? Está escrito. Está escrito em um verso? Tá. Você tem uns 3 versos aí para corroborar, porque eu creio em toda a verdade. Você pode dizer toda a verdade? Então não pode ser um pedacinho, um versículo isolado, aí você seguia, foi Judas e enforcou-se. Então eu vou também, pastor. Não pode.
está isolado, você tem que crer em toda a verdade. Então não pega algo isolado para distorcer. Creia no caráter de Deus que não muda, que é revelado aonde? Nas Escrituras. Então, se alguém disser qualquer coisa contrária, não, o que vale está escrito, a fonte de conhecimento. Então, o que é necessário para conhecer uma pessoa? Quem ela é, o que ela faz, quais são os interesses. Tem que andar perto, tem que andar próximo. Só quando você convive, quando você está ali dia a dia, conversando, falando, se interessando, eu preciso saber o que Deus gosta, igreja. Porque Deus quer te agradar, aleluia! Mas nós queremos agradá-lo? Nós precisamos procurar conhecer, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Jesus, o que coloca um sorriso no seu rosto? O que eu faço para te agradar? Ele vai falar com você algo específico para a sua vida e algo na palavra. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus se agradou a ponto de tomar Enoque. Vem para cá, garoto. E a palavra diz que esse andar com Deus, eu estava ouvindo um podcast, e a pessoa que estuda lá o hebraico, as línguas originais, estava falando desse andar com Deus de Enoque, porque tem pouco registro sobre Enoque, pouco registro. Ele está falando que esse andava com Deus, olha que interessante, é como Deus andando e fosse a sombra, Enoque fosse a sombra. Então, o que Deus fazia, Enoque fazia, imitava Deus, e isso agradava a Deus. Então, procure compreender qual a vontade do Senhor. E vimos a estrutura do Evangelho, mostra a vontade de Deus para nós. Lá nos Evangelhos, aponta para o novo nascimento, o livro de Atos, sermos cheios do Espírito Santo, as cartas apontando para o crescimento espiritual, e Apocalipse, perseverar até o fim. Isso mostra a vontade de Deus para mim e para você. E, querido, nós precisamos seguir essa estrutura, é a vontade de Deus. Não é que você tem que ler a Bíblia somente nessa ordem, mas essa estrutura é a vontade de Deus. E Deus sabe das coisas. Deus sabe mais do que eu e você, sabia? Ele é mais esperto. É mesmo, pastor? Mas tem que ser dito. Deus é mais esperto. Ele sabe, veja, se ele disse que você precisa dormir 7, 8 horas por noite, aí a pessoa dorme 4, muito esperto, né? O que Deus falou? Que nós precisamos descansar. Você é mais esperto do que Deus? O que vai acontecer com alguém que dorme 3, 4 horas por noite? Uma hora vai dar ruim, vai dar problema. Por quê? Porque precisa descansar, porque Deus criou essa máquina para descansar. Então, Deus é sábio e eu preciso confiar mais nele do que em mim. Então, se Deus estabelece ali o novo nascimento primeiro, não dá para você pular, para perseverar até o fim. Não, pastor, é o seguinte, cheio do Espírito Santo e o crescimento, eu vou pular. Eu vou perseverar até o final. Não, não pode. Já que eu nasci de novo, fui cheio do Espírito Santo, eu paro aqui. Parei no segundo. Não, não pode. Não pode pular. Deus sabe o que é melhor para nós. Não é negociável. Não tem essa de, eu acho que eu vou fazer aqui. Não. Sigamos o plano de Deus, que é melhor para nós. Vamos seguindo aqui. E falamos na semana passada sobre Jesus, a expressão, Jesus sendo a expressão do Pai, e ele fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus fortalece. Esse era o plano dele, fazer exatamente o que o Pai havia planejado. Jesus sendo a expressão de Deus. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o que agrada o meu Pai. O que o meu Pai quer? Então eu faço. Jesus declara, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mas Jesus, você não é Deus? Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Pai. Jesus não expressava nada que não fosse a vontade de Deus. Ele não movia um dedo sem Deus ordenar. Por onde ele ia, o que ele fazia, ele era exatamente a expressão de Deus. Por que isso é importante? Para que você enxergue a vontade de Deus na vida de Jesus. E não enxergue o Pai é uma coisa, Jesus é outra. Não, Jesus é a expressão do Pai. Quando Jesus cura, é a vontade do Pai. Quando ele levanta e anda, é a vontade do Pai. Quando ele multiplica, é a vontade do Pai. É a vontade do Pai sendo mostrada ali na vida de Jesus. Então, Jesus era Deus em ação. E vimos alguns exemplos de homens que conheciam verdadeiramente, conheciam a Deus verdadeiramente. Eu vou passar aqui rapidamente para a gente conversar
mais algumas coisas. Vimos sobre Abraão, que confiou em Deus 25, não só, fala só 25 aninhos pelo milagre do nascimento do filho. Ninguém que não conheça o Pai, o caráter de Deus, vai ficar tanto tempo esperando. E Deus espera isso de nós, tá? Confiança duradoura. Deus espera que você confie nele durante muito tempo. Falamos sobre Gideão, que era o menor da minha casa, o menor tribo, o menor da minha casa. E o pai falou, o pai sabe quem nós somos. Aí você tem que acreditar em que você sente ou no que o pai diz. Aí o pai vai mostrar para ele, você pode, eu estou contigo. E ele resolveu acreditar. Focalizou em Deus e completou a jornada dele. Para que a gente complete a nossa jornada, precisamos conhecer o nosso Pai. Falamos sobre Josué e Caleb, que não se intimidaram, confiaram, foram otimistas, confiaram no Pai. Só quem relata o que vê não alcança as promessas, porque 10 espias só relataram o que viram. Tem gigante, não dá, é difícil. Josué e Caleb não negaram a existência do gigante, mas declararam, nosso Deus é maior, essa terra é nossa, a promessa de Deus é nossa, nós vamos lá e vamos pegar. Esse povo inimigo é pão, nós vamos nos alimentar deles. A proteção deles saiu, vamos tomar posse. Pastor Edmundo falou aqui, ó, Deus te deu algo, vá lá e toma posse daquilo. Jericó é sua, Josué. Oh, muito obrigado, cruza os braços. Não, vá lá e toma posse. Então, conheciam a Deus, a herança. Falamos sobre Davi, obedecia a Deus, apesar de tudo, um homem segundo o coração de Deus, porque fazia o que agradava a Deus. Lá no livro de Atos fala, porque fará tudo o que me agrada. Davi. Conversamos sobre Noé, que, nossa, se levou décadas construindo, um século, segundo os estudiosos, construindo a arca. Esse foi testado. O que eu estou fazendo? A arca pela metade. Não chovia. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Noé, seu louco, o que você está fazendo? Vamos curtir, vamos passear. É que Deus falou comigo para construir a arca. Você está doido, rapaz? Para de fazer isso. Firme. Ele confiava no Deus que o chamou. Simples assim. Eu confio. Sabe, não significa que não sejamos testados, pensamentos venham, mas a gente tem que se firmar na palavra de Deus. Temos que nos firmar na nossa herança, no que Deus diz. E Enoque, que significa dedicado, ele agradou tanto a Deus que andava de mãos dadas, ele viveu 365 anos, teve filhos e filhas, uma vida normal. Fala comigo, vida normal. Vida normal, andar com Deus é vida normal. Você não vai ser extraterrestre, não. Quanto mais você andar com Deus, mais humano você vai ser. Mais normal você vai ser. Vai ser mais docinho, vai ser carinhoso. Tipo o pastor Edmundo, assim, tranquilão, aleluia. Manso e humilde de coração. E eu queria conversar hoje com você, para a gente finalizar a nossa série, falando sobre alguns exemplos de homens que não conheciam a Deus. Tem, pastor? Tem alguns. Homens que não conheciam a Deus verdadeiramente. E o nosso primeiro nome aqui é esse aqui, ó, é Jó. Jó, ele desconhecia que Deus é impossível realizar o mal. Porque o nosso Deus, ele é bom. Como eu falei com você, né? Deus é bom. A gente canta aqui a bondade de Deus. Ele foi, ele é, ele vai continuar sendo. Ele é. Não muda, faz parte do coração dele. Aquele que vai a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Ele é bom. Em Mateus 8, um leproso se aproximou de Jesus, meio assim, ele cria que Deus era poderoso, mas ele estava inseguro sobre a vontade. Eu sei que ele pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Poder não estava sendo questionado, o poder de Jesus. O que ele estava em dúvida era se ele queria. Aí Jesus responde o quê? Quero. Gui, dá para botar mais um pouquinho de retorno aqui? Estou forçando a voz aqui, estou sentindo a garganta. Ele não estava questionando, obrigado, se Deus podia ou não, mas se ele queria. Aí Jesus falou o quê?
quero ser limpo. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. Ele não faz acepção de pessoa. Ele quer saúde para a sua vida. Se Deus não quiser saúde para você, Ele não pegava as enfermidades que estavam sobre nós e colocaria sobre os filhos dele. Ele quer ver a sua igreja livre de enfermidade. Ele não é aquele que coloca, Ele tira. Ele não é aquele que coloca. Ele tirou a enfermidade e colocou sobre o filho dele. Se Ele quisesse ser o povo doente, Ele não teria feito isso. Ele tirou. Jesus levou as enfermidades. Jesus levou as enfermidades. Não está mais sobre a sua vida. Foi sobre Jesus. Na antiga aliança, o sacrifício era feito. Trazia-se uma ovelha, o pastor Edmundo falou. O ofertante colocava as mãos sobre a ovelha, simbolizando que os pecados dele estavam saindo dele para a ovelha. O sacerdote pegava a ovelha e quem morria? Era ofertante ou ovelha? A ovelha. Quem morreu? Foi eu, você ou Cristo? Foi Jesus. As nossas enfermidades, as nossas maldições foram sobre Ele. Deus não quer doença sobre o seu povo. Ele é bom. Só que Jó desconfiava. Olha o que ele disse para a mulher dele. Como fala qualquer doida, falas tu. Essa versão está meio estranha, né? Obrigado, Marisa. Resolveu. Exatamente. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Veja, Jó não murmurou. Só que ele não tinha essa clareza daquilo que vinha de Deus. E ele estava falando, a mulher de Jó, não, foi Deus. Mas Jó estava atribuindo aquilo a Deus. Mas ele não pecou murmurando. Mas a gente vai ver aqui que não foi uma clareza na vida de Jó isso. Recebemos o bem e não receberemos o mal, isso não está claro. E Jó vai mostrar depois que ele não estava enxergando Deus de maneira clara, atribuindo o mal a ele. O mal não vem do nosso Pai. Nós estamos falando exemplos de pessoas que desconheciam a Deus. Você vai ver aqui comigo, calma, fica tranquilo. Olha só. Então Jó falou assim, não receberíamos o mal não vem de Deus. Você pode falar o mal não vem de Deus. Vou te mostrar, 1 João 1,5. Deus é luz e não há nele treva alguma. Nada. E eu acabei de falar que Deus não coloca doença. Quem coloca doença é o diabo. Se você ler o livro de Jó, vai ver que foi Satanás que colocou a doença sobre Jó. Nosso Deus é bom. Aí, lá no final do livro, pulando, porque eu também tenho outros exemplos aqui, não vou me deter aqui muito tempo em Jó. Lá no final, Jó fala assim, Jó 42,5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E ele, se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele declarou coisas que eu declarava sem saber, sem clareza. Mas veja, Deus, Ele não quer ser um Deus distante. Ele não quer isso para nós, igreja. Ele quer que você o conheça, não de ouvir falar, eu escutei. Não tem como você ler sobre uma pessoa, você conhece fulano, conheço, já li tudo sobre ele. Não, você não conhece. Você leu assim, você convive. Para você conhecer alguém, você tem que conviver. E eu queria dizer para você, nós precisamos conviver com Deus para conhecê-lo. Não dá para conhecer a Deus à distância, fazer um curso à distância de conhecimento de Deus. Não estou falando da palavra, estou falando de conhecer a Deus. Óbvio que você conhece por meio da palavra, mas você precisa experimentar Deus, porque Deus não é um conteúdo, Deus não é um conceito, Deus não é um conceito, Ele é uma experiência. Jó deixou isso claro. Eu te conhecia de ouvir. Eu ouvi falar. Deus não quer que você o conheça porque você ouviu, mas porque você sabe, porque você teve uma experiência. Você ouviu Ele falar com você. Eu escuto o pastor falar, mas Deus quer falar com você. Não é mais para escutar só Edmundo, é para escutar Deus.
Ah, mas Deus usa Edmundo. Sim, mas ele vai falar o que, usando a palavra do Edmundo, do Rafael, do pastor Sérgio, de alguém que você escutou na internet. Você vai escutar a palavra de alguém, ou até mesmo você lendo a palavra. E essa palavra, ele mesmo vai falar com você. Vai ministrar no teu espírito, você vai perceber, opa, caramba, Deus está falando comigo. Porque Deus não é um Deus distante, Ele não é um conceito, Ele é uma experiência. Igreja, nós precisamos de experiências com Deus. Não de ouvir falar. Ah, eu ouvi falar, fulano. Lógico que experiências, legal, poxa, te estimula, te encoraja. Mas é hora de você ter as suas experiências. É hora de você ouvir Deus, deixar Ele mexer com você. Eu coloquei aqui, nós precisamos ter experiência com Deus. Você ser marcado para você falar de algo que você experimenta, de algo que você vive. Você vai falar de um pai que você conhece. Eu sei quem é o meu pai. Ele não faz isso. Eu tenho experiência lá com Deus. Eu conheço o caráter dele. Eu me aproximo, tenho segurança no meu pai. Ele não me lança fora. Meu pai não põe doença. É óbvio que o que o homem semeia, ele colhe. O que o homem semeia, ele colhe. Mas você esteja isso claro. Se o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar um escorpião, uma cobra. Isso não vem do pai. Quem veio roubar, matar e destruir é o inferno. Nosso Deus veio trazer vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. De Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Não espere outras coisas do seu Pai. Ele é bom. Teu Pai te ama. Você ama Jesus? Então tudo vai cooperar para o seu bem. Cara, você ama Deus e essa igreja ama Jesus, quer segui-lo. Tudo vai cooperar para o seu bem, para que você cresça, progrida, prospere, seja aprimorado, aperfeiçoado. Mas quem, pastor? Exemplo de pessoas que não conheciam a Deus verdadeiramente. Olha aí, mais um exemplo. Sansão. Ele perdeu o alvo. Qual era o propósito? Sabe, nosso propósito, quando a gente enxerga quem nosso Pai isso traz clareza para o nosso propósito. Ele perdeu o alvo, que era livrar Israel do poder dos filisteus. Desobedeceu deliberadamente a Deus. Deus havia estabelecido para Sansão 3 coisas. Vamos lá, vamos ver quem fez a escola dominical aí. 3 coisas que Sansão não podia fazer. Vamos lá. Cortar o cabelo. Tocar. Só a Priscila fez a catequide. É a professora da catequide, né? Beber vinho, bebida forte, tocar em coisa morta. E o camarada só foi abrindo concessão. Não, em vez de ficar focado no que o pai havia estabelecido, no propósito dele, começou a abrir concessão. Tocou em coisa morta. De onde vem a sua força? Cortou o cabelo. Você sabia que o Espírito de Deus não veio sobre ele pela desobediência? Ele não entregou em si o corte do cabelo, não. De onde vem sua força, Sansão? É o Espírito de Deus vem sobre a minha vida. O ponto é que Deus disse que ele não poderia cortar o cabelo. E Deus nos diz coisas. Deus nos diz coisas. E nós temos que obedecer. Deus disse para ele, não corta o cabelo. De onde vem sua força? O Espírito de Deus vem sobre mim. Só que ele precisava se manter no propósito que Deus havia estabelecido. Não corta o cabelo. Então não foi a força, foi embora porque o cabelo foi embora. Ele desobedeceu cortando o cabelo, o Espírito de Deus não veio sobre ele. E a palavra diz que ele não percebeu que o Espírito de Deus não veio sobre ele. Ele tentou lá ir contra os inimigos e não prevaleceu. Mas o foco dele, vivia na prática do pecado, realizando desejos da carne, resultado, distância de Deus e a morte prematura. Deus não queria isso para ele. Deus tem uma jornada abençoada para nós, mas nós precisamos seguir o caminho do Pai, conhecer nosso Pai, seguir o caminho dele. Mas quem, pastor? Filho pródigo. O mais novo. Tem 2 irmãos, né? O filho pródigo.
ao retornar, achou que seria um dos servos do seu pai. Ele não tinha uma imagem certa de que ele era filho. Eu vou voltar, eu vou ver se o pai me recebe como um dos empregados. Você é filho de Deus. As portas estão abertas para você. Aquele que vai ao pai, ele não lança fora. E ele desconhecia a bondade e o amor incondicional do pai. Estava lá de braços abertos. Então a imagem certa do nosso pai tem que estar clara. O pai estava de braços abertos. Quando o filho pôs-se a voltar, o pai correu, o pai saltou, o pai abraçou. O pai não deixou nem o filho terminar o discurso. Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, e meu filho está comigo, é isso que importa. Meu filho está comigo. É aqui que é o lugar dele, na presença do pai. Vestes novas, anel novo, autoridade, calçados novos. Outro dia eu escutei de novo um podcast falando sobre os calçados dele. Aí o preletor falou que os calçados, o que significava calçados novos? Que ele nunca mais ia voltar a andar por onde ele tinha andado. Maravilha, que ótimo. É assim que é o nosso pai, braços abertos. E tem também o irmão do filho pródigo. Esse irmão desconhecia o pai e a herança dele. Ele respondeu ao pai: há tantos anos, o filho mais novo tinha dúvida que se continuaria sendo filho. E ele é filho. Só que o filho desfruta do privilégio de ser filho com o pai. Se o filho está longe, não tem benefício. O benefício é que as portas estão abertas, tá? Pode voltar. Mas a herança é desfrutada com o pai. Herança sem o pai se perde. O filho mais novo perdeu tudo, longe do pai, mas ele voltou e desfrutou da herança, tudo que ele tinha. Ele continuava como filho. Agora, o filho mais velho: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir a tua ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então o irmão agia como servo e não como filho. Desconhecia tudo que era do pai, era dele. Andava com o pai e não sabia que tudo pertencia a ele. Viveu todos seus anos sem usufruir do que tinha direito. Viveu sem prazer, alegria e vida dentro da igreja, queridos. Um filho amado do pai, dentro da igreja, crente, sem usufruir o que tem direito. Porque a imagem de pai, não sabia que o pai é bom e tudo que é do pai é dele. É o desconhecimento da herança, querido. Nós precisamos conhecer a nossa herança. O conhecimento de Deus como pai nos possibilita viver a vida plena que Ele preparou para nós. Não uma vida mais ou menos, uma vida plena. Você pode falar vida plena? Aleluia! Não somos perfeitos, mas existe um lugar que nós temos que andar para desfrutar do céu. Um conhecimento. Nós temos que conhecer, clamar a Deus: olha, invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Deus quer se mostrar para nós. Nós não sabemos tudo. Deus sabe. Deus tem coisas grandes. Deus tem um manancial de vida. E às vezes a gente fica na piscininha. Está lá na piscininha, sem profundidade, está raso. Ah, pastor, eu estou no raso. Mas Deus tem águas profundas. Ele tem um manancial. Ele fala sobre o povo dele que cava cisternas que não podem reter água. E ele sendo um manancial e fonte de vida. Desconhecimento. Nós precisamos conhecer nosso Pai. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade para quebrar todos os grilhões, a cegueira, que nos faz muitas vezes estar à beira do precipício e desconhecer a nossa herança, sendo enganados. Precisamos conhecer quem é nosso Pai, para não sermos roubados, enganados e anos sem desfrutar uma herança. Não é tempo, queridos, de perder mais tempo. Chega! A igreja tem que acessar a herança. A igreja tem que acessar coisas mais altas, coisas grandes. E o Pai tem isso para nós, coisas grandes, grandes e ocultas, que não sabes. Deus tem isso para nós.
E eu queria finalizar falando de algumas características de pessoas que conhecem o Pai. Vou ser breve aqui, são 6 características. Não, mas é rápido. 1, pessoas que conhecem o Pai, elas sabem quem elas são em relação a Deus, Pai, Deus é o meu Pai. E em relação ao próximo, porque meu próximo é o meu irmão. Meu irmão, membro do corpo de Cristo, sabe ter esse relacionamento, sabe qual é a posição do meu irmão, que eu estou aqui para ser uma bênção para o meu próximo. Sabem quem são em relação ao diabo, porque derrotado debaixo dos nossos pés. Em relação a si mesmo, pessoas são resolvidas, porque se amam, sabem que são amadas, estão resolvidas. Elas se concentram na graça, no seu favor e no seu amor. Características de pessoas que conhecem o Pai. 2, devem caminhar e andar em amor. Deus é amor. Aqueles que dizem que amam a Deus, que conhecem a Deus, devem andar como Ele andou. Nosso Pai é amor. Então, quem conhece o Pai vai andar em amor para com outras pessoas. 3, características de alguém que conhece o Pai. Tem temor a Deus. Guardam os mandamentos. Temer a Deus é amar o que Deus ama e é odiar o que Deus odeia. É saber o que agrada a Deus e ser esse o desejo do nosso coração. Eu quero agradar a Deus. Temer a Deus é saber, é amá-lo em primeiro lugar. Não é ter medo de Deus, mas é saber que de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher, porque Deus é sério. Temer a Deus é saber que Deus é sério. Não tem aquele pai justo e sério? É o nosso Pai. Ele é amável, ele é doce, braços abertos, mas ele é sério. O que ele diz, ele faz. Os braços estão abertos. Filho, é por aqui, ó. Eu falei, é isso. E quando a gente erra, existem consequências, mas ele está lá para nos ajudar. Ele não impediu o filho pródigo de ir embora. E não impediu as consequências das atitudes do filho pródigo. Perdeu tudo. Mas os braços do Pai estão abertos. Um Deus sério, pronto a te receber, te justificar, anel novo, vestes novas. E isso é uma característica de alguém que conhece o Pai, teme a Deus. Deve tratar diferente, com paciência, aqueles que não conhecem a Deus. Você conhece seu pai? Então você tem paciência com o irmão que está crescendo. O irmão que está sendo aperfeiçoado. Você está num nível mais alto, aleluia, estende a mão. Não critica, ora por ele. Ora pelo seu irmão para que ele cresça, ajuda ele a se levantar. Características de pessoas que conhecem o Pai. Tratam com paciência aqueles que não conhecem a Deus. 5, deve se posicionar em relação às promessas. É meu, eu abraço. O meu Pai me deu, eu quero. O que é meu, Pai? Qual é a minha herança? O que o Senhor disponibilizou para mim? Eu agarro, eu quero. Nada do que Deus me deu, eu vou abrir mão. Nada eu vou abrir mão. Quando Deus libertou Israel do Egito, Moisés falou, nenhuma unha vai ficar. Nada vai ficar no poder das trevas. Satanás não vai roubar a nossa herança. É sua. O que Deus deu? É meu. Inferno, tira suas patas. É meu, é herança, eu pego, o Pai deu. É meu, você não vai ficar, não vai reter o céu na minha vida. Se posiciona, eu quero. Em relação a pessoas que conhecem o Pai, devem se posicionar com relação às promessas. E último, pastor, essa eu não queria. Devem perdoar os outros. Pensou que ia fugir do perdão, né? Está em tudo quanto é lugar, né? Porque nosso Deus é perdoador. Se nós queremos ser perdoados, temos que perdoar. Somos amados e amamos. Somos perdoados, perdoamos. Somos abençoados e abençoamos. Tudo que Deus nos dá, nós abençoamos as pessoas. Você está sendo abençoado, seja uma bênção. Conheça seu Pai, abrace a sua herança. Não abra mão de tudo aquilo que Ele te concedeu. Não permita que pensamentos contrários a respeito do seu Pai governem a sua vida. Ideias, conceitos que não estão fundamentados na palavra de Deus. Não permita que uma imagem errada de Deus, conceitos, experiências,
guiem a sua vida. Tenha uma imagem certa do seu Pai. Amém, igreja? Vamos colocar de pé?